Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, gente. Tô precisando botar pra fora. Assim, surpreendente o que acabei de ver. Eu tinha ouvido a notícia por cima, muito por cima, algumas horas atrás. Mas agora eu tive contato com o vídeo e li sobre o assunto. E abalou o emocional aqui. Queria desabafar com vocês. Estou falando do caso do Genivaldo de Jesus Santos, aquele rapaz que foi torturado e assassinado pela PRF do Sergipe. Ele foi abordado pela polícia, segundo se relata, ele aparentemente colaborou até um ponto em que ele começou a não entender e falou para os policiais que ele era uma pessoa com problemas psiquiátricos e que ele tinha o remédio dele no bolso e a receita, etc, etc. E a partir daí parece que ele começou a não entender o que estava acontecendo e ter reações de descontrole. E os policiais rodoviários federais reagiram como? Jogaram ele algemado na parte de trás de um camburão e tacaram várias bombas de gás lacrimogênio, fechando a porta traseira do camburão, criando uma espécie de câmara de gás improvisada. E, segundo contos policiais, o rapaz passou mal quando estava a caminho de ser detido, levaram para o hospital e ele veio a falecer. Estou tentando falar isso com a menor carga emocional possível. E vamos deixar bem claro que o que aconteceu ali. E depois a Polícia Rodoviária Federal ainda deu uma nota dizendo que eles utilizaram de técnicas de baixo potencial ofensivo para imobilizar o Genivaldo, que estava oferecendo resistência. Existe um princípio básico que todo policial tem que seguir em qualquer situação onde tenha que coagir alguém, que é usar a força, o princípio da força mínima. O policial tem direito a usar da força, mas a força tem que ser a força mínima diante do risco colocado. Se tratava de uma pessoa, uma única pessoa contra alguns agentes, desarmada, que estava se debatendo e foi trancafiada num espaço contido, onde estacaram várias bombas de gás lacrimogêneo a ponto de matá-lo. Isso só foi feito após ele dizer ser deficiente mental, segundo os relatos. Problemas psiquiátricos, deficiente mental talvez não seja o melhor termo. Isso é o que eu sei, e agora eu vou à minha opinião. Essa morte está sobre todos aqueles que, nas últimas décadas, mas principalmente desde 2016, 2017, 2018, desde a ascensão do bolsonarismo, está aí berrando que bandido bom é bandido morto. Está na mão de todos que falaram e incentivaram esse tipo de discurso. Incentivaram que os direitos humanos são modos de proteger bandido e que tá com pena leva para casa. Recai sobre todos que defenderam isso. E mais, recai sobre todos nós que toleramos esse tipo de discurso e não censuramos esse tipo de discurso no nosso dia a dia. E aí eu me ponho nesse grupo também. O que nós tivemos foram 2 agentes da lei abusando do uso da força contra um possível deficiente, improvisando uma câmara de gás. É isso que nós tivemos. Tortura e assassinato por câmara de gás. Como se usava a câmara de gás? Quem usava mesmo no século passado? Sabe como é que os nazistas começaram a usar câmara de gás?
em veículos motorizados, improvisados, com gás carbônico. E as primeiras vítimas não foram judeus, foram as pessoas com deficiências mentais. Quando nós fazemos um discurso que bandido, malandro, etc., não tem direitos, nós estamos dando a autoridade e até mesmo o dever moral para o policial de dar um trato e ensinar para aquele que ele acredita ser marginal, ensinar para ele que as coisas não são assim. Quando nós divulgamos e propagamos que direitos humanos são para humanos direitos, nós estamos dando autorização a cada agente da lei para fazer valer a força, para impor a punição. Não é caso de alguns policiais isolados e mal treinados, não. Isso é caso de uma cultura nacional. Isso é caso, sim, de uma cultura de extermínio. Até mesmo porque os suspeitos de serem criminosos, na verdade vocês inclusive nem falam que são suspeitos. Os marginais, os criminosos, curiosamente, têm CEP e têm cor de pele. Sempre moram na periferia, sempre são negros ou pardos. São a população racializada do Brasil. E, curiosamente, a defesa disso chega até o Palácio do Planalto, até a cadeira do presidente, onde ele chegou a tirar fotos com CPF cancelado. Esse mesmo governo que, no mesmo dia em que se divulga uma nova chacina de mais de 20 mortos pela polícia, ele bota num relatório internacional de direitos humanos no Brasil, quando fala de violência urbana, ele não fala das mortes provocadas pela polícia brasileira, que é o país que mais mata, é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo, é a brasileira. Tanto em números absolutos quanto em números relativos. E a gente chegou num ponto onde isso se tornou banal, onde isso se tornou normal, e agora a gente está tendo policiais que se sentem no direito de usar técnicas de imobilização, trancafiando uma pessoa numa câmara de gás improvisada. Ah, mas você não tem como saber se eles realmente queriam matar ou não. Meu caro, tem vídeo mostrando. Tem vídeo mostrando com várias testemunhas. E assim, era óbvio, inclusive uma das pessoas estava lá, vocês vão matar esse sujeito. No mínimo, o risco de morte era nítido. Mas digo mais, não era risco, era calculado, na minha opinião. Eu duvido muito que a gente tenha no Brasil a comoção que a gente teve nos Estados Unidos com o caso George Floyd. Mas os casos são muito similares. A questão racial lá era muito mais nítida, mas aqui você tem uma pessoa com possíveis deficiências, possíveis necessidades especiais, e uma pessoa que se submeteu, assim como George Floyd, e que sequer sabemos de que crime ele foi acusado. O que nós sabemos é que houve uma asfixia por gás lacrimogênio num espaço confinado por agentes da lei. E sim, isso é similar à câmara de gás. E não é coincidência que isso esteja acontecendo nesse momento. Me desculpe, não é coincidência. Sempre houve violência policial no Brasil, sim, mas está ganhando cada vez mais novas dimensões. E você, que faz discursozinho de que tá com pena, leva para casa, ou de que se entrar na minha casa vai levar bala mesmo, ou que se tentarem me assaltar eu vou espancar o cara. Você é que nem esses policiais, me desculpe, que a morte de Genivaldo está nas suas mãos. Nas suas mãos. Não importa para mim se ele era inocente ou não, mas é bem possível que seja.
Genivaldo talvez seja inocente. Nós nem sabemos. Ele foi abordado pela polícia. E mesmo que ele fosse culpado de qualquer crime que seja, mesmo que ele tivesse reagido, era uma pessoa desarmada contra vários agentes. E depois de ter sido submetido, tacaram gás até ele morrer. Não é à toa que isso acontece agora. Não é à toa que isso acontece num país em que, quando um candidato a presidente dá uma declaração tanto infeliz de simpatizantes deles ir visitarem os deputados, o pessoal fala: ah, se vier na minha casa vai ser recebido na bala. Não custa lembrar que no Brasil não é como nos Estados Unidos. Se você mata alguém que invadiu a sua casa, você vai preso, a menos que se comprove que era sua única maneira de se defender. Porque aqui o direito à propriedade não sobrepõe o direito à vida. Não custa lembrar, isso é só um detalhe do que eu estou falando. Se você acha que você tem direito a dar tiro na cabecinha de bandido que invadiu tua casa, tu não tem. E se o cidadão que é destreinado não tem esse direito, muito menos o policial que devia ser treinado, aliás, que é treinado, para saber usar a mínima força necessária. E o que ocorreu ali foi assassinato com requinte de crueldade. Tortura, assassinato com requinte de crueldade. E eu tenho certeza que fora da minha bolha, infelizmente esse canal minúsculo não sai da bolha, mas fora da minha bolha, a maioria vai cagar pro que eu tô falando. Porque vai achar que ele merecia. Porque se a polícia abordou alguém, é porque esse cara é culpado. Hoje, o que define se uma pessoa é culpada ou não é como a polícia trata ela, e não o que ela faz. Porque a polícia não erra. Inclusive, a gente tem a patetice de ter líderes políticos que são contra o uso de câmera pela polícia. Vamos lembrar da chacina lá na Vila Cruzeiro, onde mais de 20 pessoas morreram. Se os policiais tivessem câmeras no uniforme, a gente ia saber com certeza o que houve. E se foram realmente criminosos atirando em direção à polícia, não ia ter escândalo, porque ia estar tudo filmado. E por não ter as câmeras, que tanta gente é contra, porque diz que as câmeras inibem a ação policial, por não ter as câmeras, a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, sabemos quase com certeza que foi uma chacina, como acontece tantas e tantas vezes nesse país. A polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E agora passou a usar a câmera de gás contra um provável deficiente mental. Eu faço a minha meia-culpa aqui. Eu por várias vezes tolerei amigos meus fazendo esse discursozinho de direitos humanos para humanos direitos. Eu tolerei como, não vale a pena. Eu achava nojento, eu ficava enojado ouvindo, achava, mas eu disfarçava, porque não vale a pena criar um estresse por causa disso. Mas esse é o silêncio dos bons. Que a partir do momento que a gente tolera esse tipo de ideia sendo divulgada, a gente está permitindo, dando aval para um policial num momento de empolgação, de descontrole, ou até mesmo como praxes, como muitas vezes matar alguém imobilizado na traseira de um camburão com várias granadas de gás lacrimogêneo. Nós permitimos isso. Eu fui conivente com você, que estava do meu lado falando que bandido bom é bandido morto, que bandido merece ser torturado. Mas a culpa é de você, que fez esse discurso e que aplaudiu e que não achou absurdo um deputado federal fazendo um elogio a um torturador.
e depois votou nele para presidente, meu caro, você tem muito mais culpa do que eu. É quase tão culpado quanto esses policiais. Nós criamos uma cultura em que um uniforme e um cargo de ser agente da lei dá carta branca para agir como um nazista. É esse o nível que chegamos. Desculpa, talvez seja o vídeo mais desequilibrado que eu fiz, mas eu não consigo respirar, gente, nesse país direito mais. I can't breathe. Como eu queria que amanhã tivessem milhares de pessoas nas ruas, como eu queria. Não vai ter. É isso. Genivaldo. Daqui a uns 2 meses, ninguém vai lembrar seu nome. Não tem mais nada a falar.